Um capataz volta para casa com a esposa, encontra um objeto pousado na pista da fazenda e 3 figuras humanas por perto. Ele atira. Em resposta, um feixe verde atinge o peito. 59 dias depois, ele está morto. O que aconteceu em Crixás? Este é um dos episódios mais sombrios da ufologia brasileira, o chamado Caso Crixás. Não é só um relato de luzes no céu, é um encontro a queima-roupa com efeitos físicos imediatos e um desfecho trágico. Neste vídeo, vamos reconstruir a cronologia, contextualizar a região e o período, analisar os sintomas e as hipóteses médicas, confrontar versões e mostrar por que o caso segue fascinando pesquisadores até hoje. Sem sensacionalismo, sem atalhos. Para entender Crixás em 1967, imagine o interior goiano num Brasil ainda predominantemente rural. Fazendas extensas, pistas de pouso particulares usadas para escoar produção, visitas ocasionais de aeronaves, inclusive com relatos de uso eventual por autoridades e forças públicas quando conveniente. O município fica no centro-oeste, em pleno Planalto Central, a algumas centenas de quilômetros de Goiânia e de Brasília. O cotidiano obedecia ao ritmo do campo. Trabalho pesado, pouca eletrificação fora das sedes e notícias que circulavam com atraso. Nesse ambiente, qualquer aeronave diferente chamaria atenção imediata. O protagonista da nossa história é Inácio de Souza, 41 anos à época, capataz de confiança do proprietário da fazenda Santa Maria, marido de Maria de Souza e pai de 5 filhos. Homem simples, analfabeto, mas respeitado, conhecido no entorno como bom atirador e trabalhador de pulso firme. Vivia e trabalhava na mesma propriedade desde 1961. Tudo o que sabemos sobre ele aponta para alguém com pouca, ou nenhuma, familiaridade com o tema discos voadores, sem passagens anteriores por relatos fantasiosos e sem histórico de embustes na comunidade. Fim de tarde. Inácio e Maria voltam para casa. Ao se aproximarem, notam algo pousado na pista de aterrissagem da fazenda. Um objeto com formato descrito como bacia invertida, estimado em cerca de 35 metros de diâmetro. Ao redor, 3 figuras de aparência humana, com roupas inteiriças ajustadas ao corpo, da cor da pele ou em tom amarelo pálido. Carecas, ou aparentemente sem cabelo, sem gestos hostis naquele primeiro momento. A cena é descrita como estranhamente silenciosa, quase lúdica. Brincavam como crianças, diria Inácio mais tarde. Quando as figuras percebem o casal, uma delas aponta, e as 3 começam a correr em direção à casa. Inácio grita para Maria entrar. Ele pega a carabina, um Winchester segundo alguns relatos, e dispara contra o que estava mais perto. No exato instante do disparo, um feixe de luz esverdeado sai do objeto e atinge Inácio no lado esquerdo do peito. Ele cai. Maria corre até o marido. Quando olha de novo, as figuras já estão de volta ao objeto, que decola na vertical em alta velocidade, emitindo um zumbido como de abelhas. A aparição termina ali, mas não o caso. Nas primeiras 24-48 horas, Inácio passa a sentir náuseas, formigamento, dormência e tremores nas mãos. Surge uma lesão circular no lado esquerdo do tronco, próxima ao ombro, descrita como uma queimadura de aproximadamente 15 centímetros de diâmetro, bordas regulares, sensível ao toque. O proprietário da fazenda, que não testemunhou o encontro, chega alguns dias depois, encontra o capataz já adoentado e decide levá-lo a Goiânia para avaliação médica. A menção ao uso de pomada de picrato de butesina, um unguento para queimaduras comum na época, e a realização de exames básicos. Ainda no primeiro atendimento, o médico, sem conhecer ainda a história completa, cogita uma irritação cutânea inespecífica para a lesão e mantém Inácio em observação. Quando informado sobre a narrativa estranha, objeto pousado, figuras, feixe verde, o médico reage com ceticismo e prudência, orienta a descrição do caso apenas ao essencial e prioriza o tratamento. Após exames, aparece um diagnóstico que muda tudo: leucemia, e um prognóstico curto, coisa de 60 dias, segundo o que foi relatado ao proprietário. A recomendação do médico é clara: tratem como um caso grave de saúde, nada de pânico. Para quem acompanhava Inácio há anos, o choque é duplo. O capataz sempre fora robusto e raramente adoecia. Agora,
definhava. As semanas seguintes são de queda acentuada do estado geral. Manchas branco-amareladas, do tamanho de unha, aparecem pelo corpo. A dor aumenta, o apetite some. Inácio emagrece. Segundo a família, ele teria pedido que, após sua morte, o colchão, a cama e seus pertences fossem queimados. Em 11 de outubro de 1967, 59 dias após o episódio na pista da fazenda, Inácio morre. Laudos completos não ficaram disponíveis publicamente. O que se tem são relatos de prontuário, testemunhos e memórias preservadas por ufólogos e familiares. Um detalhe intriga desde o início. Não foi encontrada qualquer mancha de sangue no ponto onde o disparo teria atingido uma das figuras. O proprietário, experiente com a arma e conhecendo a pontaria do capataz a 60 metros, esperava vestígios. Não havia. Esse dado se somou para pesquisadores a outros elementos típicos da casuística de encontros próximos. Decolagem vertical rápida, ruído não usual, luz com efeito físico e comportamento humanoide sem comunicação verbal aparente. O episódio chega à ufologia brasileira por meio do proprietário da fazenda, identificado nas fontes por iniciais, ASM, que busca orientação junto a grupos de pesquisa. Um dos nomes citados é o GG-IOANI, Grupo Gaúcho de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, então presidido por Felipe Machado Carrion, que recolhe depoimentos e compila a cronologia. Há também referências a registros e boletins de entidades clássicas como a SBEDV, Sociedade Brasileira de Estudos de Discos Voadores, que na década de 1970 mantinha publicações sobre casuística e efeitos físicos de aproximação. Em paralelo, o caso circula por revistas, programas e décadas depois pela internet, sempre com ênfase em 2 pontos: o feixe verde e a morte por leucemia logo após. Uma década após Crixás, a região de Colares, PA, viveu a fase mais documentada de agressões por feixes luminosos, com relatos de lesões cutâneas, mal-estar, queda de energia e até óbito atribuídos ao fenômeno popularmente chamado de chupa-chupa. Episódio que motivou a Operação Prato pela Força Aérea. Sem equiparar os casos, o paralelo é útil. Luz direcionada associada a efeitos físicos. Na literatura ufológica, esse perfil de luz armada aparece em diferentes datas e lugares, o que coloca Crixás numa família maior de ocorrências em que a aproximação hostil ou reação defensiva poderia gerar dano orgânico. Em Crixás, a história circulou por décadas, como assombro de beira de cerca. Algo que todos já ouviram, mas poucos se dispõem a discutir em público. Com o avanço da internet, o caso ganhou nova vida. Foi recontado em entrevistas, podcasts, vídeos e textos, sempre ressurgindo a tensão entre crença e ceticismo. Para a família, foi luto real. Para a comunidade, mistério duradouro. Crixás segue sendo um enigma com vítima. O fio factual, encontro, feixe, sintomas, morte, está bem assentado no testemunho e no eco que deixou. O que não está bem assentado é o mecanismo. Coincidência clínica, exposição a alguma forma de energia, erro perceptivo misturado com doença prévia. Com os dados disponíveis, ninguém fecha a conta com 100% de segurança. E é justamente aí que mora a força deste caso. Obriga a gente a confrontar limites da memória, da ciência de então, do método investigativo, sem negar a dor de quem viveu. Se essa investigação prendeu você até aqui, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Isso nos ajuda a trazer mais reconstruções sérias de casos brasileiros. E se quiser continuar nessa linha, recomendo o próximo episódio. Caso Onilson Pátero, a dupla abdução em Catanduva que chocou o país. Obrigado pela companhia e até a próxima.